Olá, professor Idames, sou Marcos Vinícius, da turma 4B, e vim, através desse vídeo, apresentar o projeto final da matéria, cujo se refere a P3, a terceira avaliação. Começando a explicar o código do jogo. Bom, aqui eu criei uma variável v aleatória, onde ela é um vetor, e dentro desse vetor está armazenado todas as questões do quiz. Então, para cada elemento, antes da vírgula, é um elemento do vetor. Então, sempre que eu for clicar na função para poder fazer com que ela rode, eu vou chamar sempre o vetor específico para que o texto apareça na posição correta. Essas outras variáveis de quest vão de 1 a 15 e são variáveis que acompanham a função de cada tela, que vai definir qual questão está sendo implementada. Bom, essas variáveis x mínimo botão, largura do botão, x máximo do botão, são referentes aos botões da tela inicial, onde eles vão definir a área que o botão vai ser funcional. Então a gente define o x mínimo, o x máximo, o y mínimo e o y máximo, que é a área que ele vai estar determinado. Essas outras três variáveis no final, raio invisível, x invisível e y invisível, vão servir para que o botão da questão 5, o botão invisível, que vai aparecer no número, seja funcional. Esse var tela 0 se refere à tela inicial do jogo. Ela serve como uma biblioteca e serve para armazenar tudo que for externo relacionado ao P5. Ou seja, aqui dentro da função a gente criou variáveis que elas vão armazenar uma load imagem. Elas vão carregar automaticamente, assim que rodar o código, as imagens que a gente está definindo aqui nela. Ou seja, dentro dessa função para load, a gente tem o fundo igual ao load image, que essa palavra que é a forma que está salva aqui dentro do P5JS, a imagem. Então, nesse caso, essa imagem se refere a plano de fundo da tela inicial do quiz. Essa fonte é a letra escolhida para que fique algo mais agradável visualmente o jogo. E imagem básica é uma imagem referente à questão 15 do quiz. A arena é uma imagem que ela está na parte das instruções do quiz, certo? Essa variável mengo é uma imagem que está fixada no background, como na página de parabéns, na página de conclusão do quiz. E essa variável azul escuro, esse string azul escuro, ela está na parte onde, caso você erre a resposta de alguma alternativa, de alguma pergunta, você vai cair numa tela e o fundo dessa tela vai ser esse azul escuro, que é essa imagem. Ou seja, a função preload, ela serve para armazenar e garantir que toda vez que o código for executado, a sua imagem esteja carregada automaticamente. Partindo para a função draw. Na função draw, a gente começa colocando o text font, que é onde a gente vai chamar a variável que a gente criou na função prelude e jogar aqui dentro para que a fonte ela seja distribuída por todas as telas do quiz. No background, a gente usou o fundo, assim como explicado, que é esse gramado com a bola e as linhas do futebol. Então, para poder prosseguir,
e criar os botões, a gente fez se a tela for igual a 0, o tamanho do texto vai ser 50, text size é o tamanho do texto. A sua cor vai ser 10, porque o fio, as cores do RGB vão de 0 a 255, então 10 é algo próximo do preto. Então, para ter um contraste maior, eu decidi colocar preto como a cor da fonte das letras. E o text, que é a função onde vai receber o texto e seus parâmetros, os parâmetros x e y, para decidir a posição em que ela vai ficar na tela. Após essa parte inicial, a gente parte para os botões. Aqui o botão 1 está se referindo ao botão de instruções, o botão do meio. Então a gente criou um if usando as funções mouse x e mouse y, que vai definir a área de contato onde os botões vão estar ativos. Então, se o mouse x for maior que o valor definido nas variáveis lá em cima e menor que outro valor definido, e o mouse y definido também lá for maior e menor, então a área de contato vai ser x mínimo, x máximo aqui nesse lado, y mínimo e y máximo. Então, caso esse botão seja pressionado pela função mouse express, a gente vai acabar caindo na tela 1, que é a tela de instruções. A função mouse express, ela serve para dar uma pressão no botão, não clique. Então sempre que pressionado, ele vai passar para a próxima tela, que é referente a que o código pede. No caso, vai para a tela de instruções. Então esse é o sinofio. Vai servir para que o botão ele não seja completo com a cor definida pelo fio do botão. Ou seja, se o fio aqui é 250 e não tivesse esse no fio, o botão seria preenchido totalmente de branco. E esse no fio serve para que isso não aconteça. Prosseguindo, a gente define o rect, que é a fórmula do retângulo, usando os parâmetros x, y, largura, altura, e esse 15 serve para deixar a borda mais arredondada, a borda pontuda, se quiser, questão de estética. Então eu coloquei 15, que ela fica mais arredondada. Depois dessa função rect, a gente vem também com text size, que é para definir o tamanho da letra, o fio, a cor da letra, que como eu falei, vai do RGB, do 0 ao 255, a gente colocou 20, e seguido do texto. Então, o texto, tudo que for referente ao texto vai ficar em cima as funções referentes ao texto vai ficar em cima da função text. Então, aqui na função text, a gente tem instruções com seus parâmetros, x mínimo botão mais 45 e um y mínimo botão mais 35, que é para deixar a palavra centralizada no meio do botão. Partindo para o botão 2, a gente vai usar a mesma forma de lógica. Então, a gente apenas vai mudar o tamanho a escala da onde a palavra vai ficar e o botão também. Então a gente usa um if mouse x e mouse y com os parâmetros definidos também lá no início das variáveis. O x mínimo botão e o x máximo botão, eles não vão mudar. O que vai mudar é o y, porque o y é o que vai variar entre os botões, porque os botões vão estar sempre alinhados. Então, caso o botão seja pressionado, ele vai para a tela 2, no caso, a tela de créditos. Se caso pressionado, ele vai para a tela 2, que é a tela onde aparece minha foto e alguns detalhes sobre mim. Esse é o sinofio, é a mesma função
do primeiro do botão 1, para não deixar o botão ser completo por apenas uma cor. E seguindo, tem a mesma função: Rect, Text Size, Fill e Text. Para o botão 3, mesma lógica, com só apenas mudando a variável y e a escala da palavra, no caso seria do botão de jogar, ficaria um pouco mais acima do que as outras duas. Então, aqui a gente tem um jogo de ifs que vai definir quais telas vão ser sobre cada tela, o que vai ser sua referência. Então, se a tela for igual a 1, ela vai chamar a tela de instruções, que a função vai estar um pouco mais abaixo. Se a tela for 2, ela vai chamar a função da tela de créditos. Se a tela for 3, vai chamar a questão 1. Se a tela for 4, ele vai chamar a tela de tentar novamente. Se a tela for 5, vai chamar a questão 2. Se a tela for 6, vai chamar a questão 3, e assim sucessivamente, até a questão 15. Então, quando chega na tela 18, aí vai chamar a questão 15 dentro do if, e após a questão 15 vai ser a tela 18, a tela 19, perdão, e vai chamar a função dos agradecimentos. Partindo para as funções das questões, na questão 1, a lógica feita em cada função das questões é sempre a mesma. Então, se a gente for analisar a questão 1, vai ser a mesma análise para todas as outras questões, com exceção das 5, que eu vou explicar mais adiante. Então, a gente cria uma função específica para a questão 1 e faz um jogo de ifs também. Então, se quest é a variável definida lá no início para a questão 1, então se quest, o background vai ser steel blue, que é um azul claro, um azul bebê, que fica agradável aos olhos assim que a pessoa começa a jogar, por ter um contraste com um branco muito suave. A gente define o tamanho do texto, a cor do texto, e na parte do texto em si a gente chama V0. V0 é o que? É o primeiro elemento do vetor que a gente definiu lá em cima. Ou seja, o V0 é o primeiro elemento, que é a primeira pergunta do vetor. Então, aqui, por mais que seja V0, ele vai se transformar dentro do código na primeira questão do jogo. Ou seja, ele vai se transformar: qual país venceu a Copa do Mundo 2018? Então, prosseguindo, ele vai definir o texto através do vetor, e com seus parâmetros vai ficar na posição x 70, na posição y 50, e esse 425 é um parâmetro para que ele barre o texto até certo ponto, porque se não tivesse esse 425, o texto ficaria retilíneo e passaria do canvas. Então é algo que é necessário para que o texto não sofra alterações. Então, para a alternativa 1, a gente criou: se o mouse X for maior que 150, menor que 350, e o mouse Y maior que 145 e menor que 205, então o fio do botão vai ser 0, ou seja, toda vez que a gente passar o mouse por cima, ele vai preencher o botão de preto, e se pressionado, ele vai para a tela 4. Esse é o sinal fio, serve para justamente não deixar o botão ser preenchido completamente antes mesmo do código ser rodado, antes mesmo de passar o cursor do mouse por cima. Esse no fio serve para barrar isso. Criamos a função rect com todos os seus parâmetros, text size, fill e text size e fill, para que o texto que vem logo a seguir ele fique com um tamanho adequado e com a coloração adequada. No caso, o tamanho da letra vai ficar com 26 e na coloração branca, com seus parâmetros de x e y
posicionamento da palavra. Para a questão 2, o que modifica? Por ser a questão certa, a gente não vai usar essa função mouse express. A gente vai usar a função mouse clicked, que vai estar um pouco mais abaixo também, e vai ser explicada lá. Então, a gente remove essa parte do if mouse express e deixa sem, porque na função mouse clicked a gente vai colocar o if, que está com os parâmetros do botão, para que passe para a próxima tela correta. Então, a gente vai usar os parâmetros do botão, preencher ele de preto quando o cursor do mouse passar em cima, usar a função rect para construir o retângulo do botão, tamanho da letra, a coloração e o texto dos seus parâmetros. Na questão 3, vai ser a mesma coisa daqui as outras alternativas, porém volta o mouse express. E assim vai ser por todas as funções de cada fase. Então, o que vai mudar é o posicionamento das alternativas corretas. Se aqui estava na segunda posição, na próxima pode estar na quarta posição, depois na primeira posição, terceira posição, sempre vai alternando. O que vai diferenciar cada função vai ser isso. Porém, na questão 5 é algo mais especial, porque na fase 5, na questão 5, a gente chama, se a questão for 5, o background vai ser Fill Blue, e assim como os outros. Vai ter o tamanho do texto, vai ter a coloração e o texto. Então, a gente vai apenas adicionar o NoStroke, que serve para barrar a borda do botão invisível, que a gente vai estar explicando mais à frente. Ou seja, esse NoStroke vai barrar a borda do botão invisível. Vai ficar invisível o botão. E é isso. Então, a gente vindo pro if do botão invisível, a gente vai fazer igual aos outros botões. Mouse X maior que tal parâmetro, menor que tal parâmetro, e mouse Y maior que tal parâmetro e menor que tal parâmetro. Isso a gente vai colocar um stroke, que é a barra, só quando ela aparecer, a barra, o contorno, sim, quando aparecer. No caso aqui a gente colocou uma cor mais aproximada para o vermelho claro, para o rosa, com uma largura de 5 pixels, o fundo preto, que é 0 é preto, dentro da função circle, que é a função para desenhar um círculo, com os seus parâmetros também adaptados. Então, para que o texto fique por cima do botão, a gente cria um fio 255, que é a cor do número da questão, um NoStroke para que não apareça a borda, e o text size para o tamanho desse texto. Ou seja, o texto aqui será apenas o número 5, com seus parâmetros definidos para ficar lá no canto superior esquerdo. Então, a partir disso, a gente vai desenrolar o nosso código com um stroke, uma borda de 10 pixels também no botão, e um stroke rate de 1. Então, seguindo as alternativas, que no caso estariam todas erradas, a gente sempre vai repetir o mouse express nelas. Então, todas vai ter o mouse X e o YX, o mouse X e o mouse Y com seus parâmetros definidos, porém todas com o mouse express definidas também. Ou seja, cada vez que pressionado algum botão desses, a resposta vai estar errada e vai ser direcionada para a tela de resposta errada. Isso vai ser para todas as alternativas da questão 5, e da questão 6 até a 15 vai seguir a mesma lógica da questão 1, da questão 2, questão 3 e questão 4, sempre seguindo a mesma lógica. Então, a gente, só para mostrar, na questão 9, por exemplo, se a questão for 9,
o background vai ser o azul claro, sem a borda do número, o tamanho do texto 28, chamando o vetor V8, que no caso seria a questão 9, porque no vetor começa do zero, então sempre vai ser um vetor a menos do que a questão. No caso, questão 9 seria o vetor V8, questão 11 seria o vetor V10, assim sucessivamente, até a questão 15. Então, a gente vai colocar, no caso, a alternativa certa da fase 9 é a alternativa 1, então não tem um mouse expressive, porém tem todos os outros parâmetros que a gente usou nas outras alternativas e outras questões. Então, ele vai ter o rect, a função rect, o tamanho da letra, a coloração e o texto e seus parâmetros para ficar posicionado na tela. Isso também vale para alternativa 2, alternativa 3, alternativa 4 e assim por diante, até a questão 15. Chegando na função mouse clicked. Na função mouse clicked, a gente vai ser, se a tela for igual a 0, para que avance para a tela da primeira pergunta, a gente vai colocar o parâmetro do botão de iniciar, de jogar aqui, e que se clicado nesse botão vai para a tela 3 que inicia o quiz na primeira questão. Então assim vai prosseguir com as outras telas. Se a questão se estiver na tela 3 e se o botão for pressionado, for clicado com esse parâmetro marcado, a tela vai mudar para a tela 5. Ou seja, questão 2. E não pula para 4, porque a 4 é a tela de tente novamente. Se tela 5, com esse botão específico, clicado, ele vai para a tela 6. Na tela 6, aqui nesse botão, ele vai para a tela 8. Opa! Acabei apertando errado aqui. Ele vai para a tela 8. Se deixa eu voltar aqui na função mouse click. Então, se tela 8 for clicado nesse botão, vai passar para a tela 9, assim sucessivamente. Então, a gente fez isso para todos os botões, para que possa sempre passar para a tela correta ao clicar no botão correto. E aí chegamos nas funções finais, que é a função de agradecimento, que a gente definiu um background com dados das funções pré-luz que a gente definiu lá no início, o tamanho da fonte para esse primeiro texto 40 com a coloração branca. Depois disso a gente mudou o tamanho para o próximo texto, porém vai continuar a mesma coloração, então não precisa recolocar ela ao fio. Então o próximo texto vai ser com a letra um pouco menor, porém com a mesma coloração e parâmetros diferentes, x, y e até onde ele vai ser barrado, que é a largura dele, né? Então, a gente também colocou se mouse X e mouse Y tiverem esses parâmetros aqui, a gente criou um botão para que sempre volte à tela de início, para que não precise sempre rodar o código para voltar ao início. Então, ele vai ter um fio de 250 e, se caso pressionado, ele volta para a tela 4, que a tela 4 é a tela inicial. A gente criou a função, na função rect, com o tamanho do texto, coloração e texto com seus parâmetros, assim como os outros botões. A gente sempre usou a mesma fórmula de criar os botões. Passando para a função de tela de tente novamente, a gente usou um background. A única diferença é que a gente usou um background com a coloração azul escura. Não consegui colocar uma coloração agradável, então eu coloquei uma coloração que foi
baixada da internet. Ou seja, por isso que teve que colocar uma função para load. A gente também colocou uma função para que apareça outro botão de voltar ao início caso a resposta esteja errada. Na tela de instruções, a gente mudou o background para arena, que é uma das variáveis de imagem que a gente tem lá no início também na função preload. Mudou os textos para que seja relacionado com o que esteja falando a tela, ou seja, a tela de instruções. A gente vai dar as instruções para o jogo com o mesmo botão para voltar à tela inicial, e na tela de créditos a gente permaneceu com o background Steel Blue, apenas mudando tamanho dos textos e os seus parâmetros para posicionar eles de forma coerente, além de usar uma imagem que também foi definida lá em cima na função preload, que é uma imagem com a minha foto, para poder mostrar a quem estiver visitando o site ou quem estiver visitando o jogo quem produziu o jogo. Então, caso o botão seja pressionado de início, ele vai voltar para a tela inicial. E é isso. Obrigado.